Muito antes de construirmos cidades, estradas ou tecnologias avançadas, a Terra já era um palco de uma das maiores transformações da vida. O momento em que organismos que viviam exclusivamente na água começaram a se aventurar em direção ao solo firme. Foi um processo lento, cheio de desafios, adaptações e descobertas que moldaram tudo o que conhecemos hoje. A conquista do ambiente terrestre não é apenas um capítulo da biologia ou da história natural. Ela é a base da diversidade impressionante que vemos ao nosso redor. Plantas que aprenderam a sobreviver fora da água e a desenvolver estruturas cada vez mais complexas. Cada passo evolutivo abriu o caminho para novos ecossistemas e para formas de vida que transformaram completamente o planeta. E então fica a pergunta: como as plantas conseguiram sair da água e dominar o ambiente terrestre? E mais importante ainda, o que a endossimbiose tem a ver com isso? É exatamente isso que vamos explicar neste vídeo, para nós entendermos como esta conquista aconteceu e por que ela foi tão importante para a história da vida, algo que começou há centenas de milhões de anos e que continua influenciando o mundo em que vivemos. Tem que pagar minhas contas, velho. Tem que pagar minhas contas. Vou pescar um peixe aqui pra me desestressar. Ai, ai. Caramba, acho que eu peguei alguma coisa. É grande. É grande. Ah. Que é isso? Ah, meu, essas algas aqui, só tá vindo alga, tá atrapalhando a minha pescaria. Essas algas aqui, insuportável, eu só tô pescando isso. Cadê os peixes? Olha, não acredito, eu vou comer o que nisso aqui? Vou comer o quê? Aqui estou, velho Cadu, olha pra baixo. Minha Nossa Senhora, o que é isso? Nós algas somos muito importantes, tá? Se não fosse por mim, olha, nós, algas verdes, somos muito importantes pela conquista do ambiente terrestre, porque demos origem às primeiras plantas terrestres e por termos provocado transformações essenciais para o planeta. Nós oxigenamos o planeta e permitimos o estabelecimento de bases ecológicas. Isso foi necessário para que diversos organismos colonizassem o planeta. E você, seu velho, você acha que a gente que está atrapalhando? Minha Nossa Senhora, eu devo estar ficando maluco? Uma alga falando comigo? Meu Deus, eu devo estar doido. Mas me explica aí então, como que vocês são tão importantes assim? Por isso que eu vim explicar para você e para as pessoas que estão assistindo a nossa conquista do ambiente terrestre. Como assim? Tem gente nos assistindo? Isso só pode ser uma pegadinha. Isso não é pegadinha, mas esquece tudo que eu falei e vem comigo que eu vou te contar a história de como tudo começou. E essa história começa milhões de anos atrás. Opa, bom? Opa, seu Zé, tudo bom? Você não vai acreditar no que aconteceu quando eu fui pescar. Bicho, me vem com essa historinha de pescador não, viu? Surreal. Você vai achar que eu tô ficando doido. Você acredita que eu fui lá pescar, né? Não tava vindo peixe. E aí eu pesquei uma
mãe, assim, ela começou a falar comigo, começou a me explicar sobre a conquista do ambiente terrestre pelas plantas, juro pra você. Juro. Vixe, rapaz, eu acho que você anda assistindo muito aquele jornal lá de biologia, viu? Não é possível não, eu não tô ficando, não tô louco, juro pra você. Ih, rapaz, não é aquele jornal que você anda assistindo, não? Isso, não é que é mesmo? Ah, dá um Boa tarde, estamos aqui hoje no Lago Igapó, em Londrina, para conversarmos sobre a conquista do ambiente terrestre, um marco fundamental para a história evolutiva dos seres vivos. Resultando de um processo gradual iniciado há cerca de 400 milhões de anos, durante o período Paleozoico. Até então, a vida estava restrita quase exclusivamente aos ambientes aquáticos, onde surgiram as primeiras formas de celulares. Então, para continuarmos falando sobre esse assunto, estou aqui hoje com a doutora em botânica, Rafaela Dias. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde. Dando continuidade ao assunto que foi apresentado, é por meio da teoria endossimbiótica que organelas fundamentais das células eucarióticas, como as mitocôndrias e os cloroplastos, surgiram a partir da incorporação simbiótica de antigos procariontes, que nos ajuda a compreender como organismos primitivos adquiriram características essenciais para sobreviver fora da água. A fotossíntese realizada pelos cloroplastos aumentou significativamente a produção de oxigênio e modificou a atmosfera. Consequentemente, tornou-se possível a ocupação progressiva de ambientes continentais. Entre os pioneiros nessa conquista, destacam-se as algas Scarófita e Clorophyceas, que colonizaram ambientes dulce-aquícolas e, com os desafios do ambiente terrestre, ao longo dos anos, desenvolveram características essenciais, sendo vascularização, a qual permitiu uma distribuição eficiente de água e nutrientes, a semente, a qual protege o embrião, o surgimento de raízes, caules e folhas, as quais permitiram a diversificação e sucesso das plantas em ambiente terrestre. Cutícula impermeável, a qual evita excesso de transpiração, evitando perda de água excessiva, e estomatos, os quais servem para a transpiração. E por onde essas adaptações começaram? As adaptações começaram pelas clorophyces, conhecidas como algas verdes. Organismos primitivos. As características que fazem as algas verdes terem parentesco com as plantas é a existência da clorofila A e a B para realizar a fotossíntese. Carotenoides, armazenamento de amido, parede celular com celulose e DNA dos cloroplastos. A bióloga ainda explica que as etapas evolutivas são marcadas por novas adaptações ao ambiente fora da água. As algas verdes aquáticas representam o grupo ancestral das plantas, pois compartilham estruturas fotossintéticas e composição celular semelhantes. Dessa linhagem surgiram as briófitas, as primeiras plantas terrestres capazes de viver fora da água, permitindo maior parte e ocupação de regiões menos úmidas, embora ainda precisassem de água para a fecundação. As gimnospermas avançaram a desenvolver sementes, garantindo proteção ao embrião e a independência reprodutiva em relação à água, o que favoreceu a colonização dos ambientes secos. Por fim, as angiospermas com flores e frutos aprimoraram a dispersão e a proteção das sementes, alcançando ampla diversidade e dominando os ecossistemas terrestres. Assim, cada grupo representa um passo essencial que permitiu o progressivo restabelecimento da vida vegetal no planeta. Doutora Rafaela, uma verdadeira aula de biologia. Muito obrigada por compartilhar essa visão do papel fundamental da endossimbiose e da evolução vegetal na vida do planeta. Eu que agradeço, Maria Letícia. É um prazer falar sobre como esse processo formou a vida que conhecemos hoje. Agora é com você, Wellington.
Falei, só, que a história da Alga era verdade, você não acreditou em mim? Ainda não acredito muito nessa sua história aí, não. Mas o que a Olga disse é verdade, viu? Se não fosse elas, hoje o mundo não seria como é hoje. Verdade. Oi, vamos brindar.